Graça, misericórdia e paz sejam em tua vida multiplicadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Sou a pastora Ana Sica, estamos juntos na presença do Pai. Pão vivo, vivendo 40 anos em 40 semanas, por que esta praga, este problema, esta situação persiste no interior dos teus muros? O Senhor fala conosco no dia de hoje acerca da dureza do coração do homem. Mas eu estou na presença do Senhor, eu oro, eu me alimento da palavra, eu faço isso, eu faço caridade, eu faço aquilo. Mas o Senhor nos convida igualmente a colocar a atenção no nosso coração. Não o músculo, mas a nossa faculdade de pensar e tomar decisões. Muitas das vezes nós precisamos lutar para fazer com que os nossos pensamentos sejam direcionados segundo a palavra do Senhor. Nós precisamos disciplinar os nossos pensamentos para que nós não venhamos tomar decisões equivocadas ou precipitadas. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro do Êxodo, capítulo de número 7, versículo de número 7 a seguir. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Pai, diante da tua palavra eu venho pedir, abre o nosso entendimento, que o nosso coração esteja pronto a ouvir, compreender a tua palavra e que após ouvi-la e compreendê-la nós possamos colocá-la em prática. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos, porque sozinhos nós não podemos. Obrigada, Senhor, por mais este dia, por mais esta oportunidade que temos de estarmos na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vemos nestes versículos, até o versículo de número 15, glória a Deus, que a palavra do Senhor nos fala acerca da praga das rãs, a segunda praga no Egito. E por que Deus enviou praga no Egito? Por causa da dureza do coração de Faraó. É verdade. Mas nós vemos que, se por um lado Faraó ele resistia em deixar o povo sair do Egito, por outro lado o povo que estava sendo oprimido por Faraó, também murmuravam contra Deus, contra Moisés. Eles também estavam indignados, por quê? Porque Faraó tinha feito com que eles trabalhassem ainda mais. Entendamos que quando Deus trabalha, quando Deus castiga os adversários do povo dele, o Senhor está também advertindo, admoestando: olha, meu filho, minha filha, o preço que aqueles que se levantam contra mim pagarão. Porque Deus é amor, mas é justiça também. Nós vemos na palavra do Senhor que no final dos tempos levantarão falsos profetas, falsos cristos, o anticristo. E já é neste tempo, mas entendamos que falsos deuses sempre existiram. Na pessoa dos magos do Faraó, nós vemos o Senhor mostrando claramente o que nós lemos também no livro do Apocalipse. Quando o falso profeta fará tantos sinais. Deus mandou que Moisés e Arão fizessem com que as águas do Egito, novamente nas águas. Primeiramente, a primeira praga, sangue nas águas.
A segunda praga, rãs nas águas. E também este sinal, os magos puderam reproduzi-lo. Esta é a razão por que muitos cristãos hoje se sentem confundidos e não sabem onde buscar a Deus e se acomodam a se alimentar de qualquer coisa. Mas entenda que o Espírito Santo de Deus que habita em você testifica com teu espírito sobre aquilo que vem de Deus e aquilo que vem do diabo, ainda que o sinal seja parecido, porque jamais será igual o sinal de Deus. Nós vemos na cultura brasileira, africana e em alguns outros países que as rãs, os sapos, alguns até comem, as rãs. Mas, olhando para o mundo espiritual, este animal ele é usado para quê? Magia negra. Ele é usado para quê? Para oferecer ao diabo sacrifícios em forma de destruição de vidas. Quantas pessoas hoje não estão vivendo uma vida derrotada por causa da ação do inimigo através de trabalhos de macumbaria, de bruxaria? Nós vemos que estas rãs, elas foram um meio que Deus colocou ali para mostrar a Faraó que ele tem o domínio. Deus não tinha, Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Mas Faraó queria mostrar para Deus que ele também podia fazer a mesma coisa. Mas nós vamos ver no versículo de número 8 que Faraó mandou chamar Moisés. Ele foi capaz de reproduzir, através dos magos dele, fazendo com que as rãs chegassem. Mas é somente Deus que tem o poder de fazer cessar a praga, a provação que ele mesmo estabeleceu. O inimigo, ele não pode colocar fim naquilo que Deus determinou que ainda não é chegada a hora. Seja a vida, um casamento, a tua empresa, seja lá o que for. O inimigo pode decretar o fim, mas se Deus não decretou assim, não será o fim. Mas é necessário que o teu coração esteja voltado a ouvir e a obedecer à voz do Senhor. Exatamente como Moisés e Arão. Nós vemos que no Egito, naquele tempo, a maior parte da população, como também nos nossos dias, eram pessoas humildes. Dizem estudiosos que naquele tempo as casas das pessoas comuns, mais humildes, eram casas feitas de tijolos de barro, coberto com palhas. Então, este era um ambiente onde as rãs, elas entrariam com muita facilidade. Dois cômodos, um cômodo, então as rãs chegariam ali com muita facilidade. Mas a casa dos ricos, portanto, de Faraó, tinham 3 andares. E quando as rãs chegam na câmara ou no quarto, nos aposentos do Faraó, causa perplexidade. Dizem estudiosos que o primeiro andar era dos escravos.
Então, se as rãs chegassem até os escravos, tudo estaria bem. Só que elas passaram o segundo andar e elas chegaram também no terceiro andar, lá onde o rei tinha o seu aposento. E é aí que o rei mandou chamar Moisés. Por quê? Ele não deu ordem para que os magos tirassem as rãs da sua casa, dos seus aposentos. Volto a repetir. Se Deus fez a chaga, a ferida, se Deus mandou a praga, é somente no tempo dele que irá cessar. E neste contexto, entenda que Deus está mostrando quem ele é para Faraó, mas ele está também provando o povo dele e exortando. Aprenda enquanto você vê, para que você não tenha que passar pelo mesmo processo. E é muito lindo ver que Faraó manda chamar Moisés, pede a Moisés que ore a Deus para que cesse a praga. E o que Moisés faz? Nos nossos dias, naturalmente, porque ainda não era aquele tempo, Moisés tem um comportamento cristão como você e eu. Eu e você devemos ter. Moisés ora, roga a Deus para que a praga cesse. Independentemente da situação que você esteja vivendo, que nós estejamos vivendo, mesmo aquele que pegou esse animal que não tem maldade na rã, não tem maldade no sapo, não é um animal maligno, por quê? Porque não foi o diabo quem criou o sapo, não foi o diabo quem criou a serpente. Assim como não foi o diabo que criou o homem, mas ainda assim, o diabo faz uso do homem. O homem usa serpentes, o homem usa rãs, sapos, o homem usa facas, o homem usa armas de fogo para fazer o mal. Então entenda que tudo está na mente do homem, no coração do homem, de onde procede a vida e a morte. Dureza de coração faz com que a praga ela se estabeleça no interior dos nossos muros e não saia dali. Tudo aquilo que o diabo faz, Deus tem poder para destruir. Tudo aquilo que Deus faz, nem o homem, nem Satanás pode desfazer. Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus que eu me coloco aqui, Senhor, diante dos teus filhos e filhas, tendo em mãos a tua palavra. Palavra que é vida, palavra que é viva e eficaz, que chega na divisão da alma com o espírito, que toca juntas e medulas, e que é apta a discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Venho pedir, ó Deus, que os nossos corações sejam transformados, para que assim, Senhor Jesus querido, nós possamos pedir, falar em teu nome e tal qual Moisés, vermos as nossas petições sendo respondidas. Nós oramos, ó Deus, apresentamos diante do Senhor nesta manhã, todos aqueles que porventura sem causa estão nos perseguindo, invejando, buscando o nosso mal, até mesmo nas obras de macumbaria. Deus, em nome de Jesus, eu coloco diante da tua presença os nossos amigos e inimigos, ocultos ou declarados. Eu venho pedir ao Pai que sejamos fortalecidos na graça e no teu poder, porque nada temos se do céu não nos for dado. E eu creio, ó Deus da minha alma,
na tua palavra, por isso aqui me encontro. E neste momento eu levanto a minha mão, Senhor, e eu estendo a minha mão na direção desta casa, lá onde a minha voz está chegando, aleluia. E eu declaro bênção, libertação. Eu declaro agora, papai querido, no nome de Jesus, que toda obra do diabo seja desfeita, que toda obra de macumbaria seja desfeita agora. Todo feitiço, toda bruxaria está repreendida em nome de Jesus. Este corpo, esta mente está liberta em nome de Jesus. Eu te repreendo, ó Espírito das trevas, em o nome do Senhor Jesus. Pai, eu te louvo, eu te agradeço, porque transformados estão os nossos corações pela tua palavra. E tudo aquilo que o Senhor tem usado para assim, papai querido, nos disciplinar em forma de provação. Que a partir deste momento, ó Deus, não seja mais necessário, porque já temos aprendido que não tem coisa melhor do que estar aos teus pés. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por nos ouvir e atender a nossa oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. Tenha um dia abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu amo a tua existência. Com isso eu estou dizendo, te amo além da vida, porque você foi feito para a eternidade. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.